Pega aí a sua Bíblia, e eu quero declarar, convido você também a declarar com a sua voz, como sempre nós temos dito: esta é a minha Bíblia, eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho, eu posso tudo que ela diz que eu posso. Eu declaro firmemente que hoje eu vou ouvir a palavra de Deus, a minha mente está alerta, o meu coração receptivo, eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, meu querido irmão, amada irmã, hoje eu quero falar com vocês sobre a soberania de Deus. Em outras palavras, eu quero lhe dar o antídoto para a ansiedade. Porque quando você tem noção da soberania de Deus, você aprende a descansar em Deus. Você aprende a confiar de que Deus sempre tem um plano, de que Deus nunca dorme, de que Deus sabe o que está fazendo, apesar que os meus olhos não sejam capazes de discernir. Apesar de nós termos o nosso próprio livre-arbítrio, de podermos tomar as decisões que queremos, fazer as escolhas que nós achamos que sejam pertinentes, aqui, ali, acolá, graças a Deus por isso, amém? Mas Deus também, Ele tem uma vontade soberana, irmãos. Vontade essa que se cumprirá na sua vida, independentemente das suas decisões, sejam elas certas ou erradas. Diga comigo, Deus é soberano. Em Efésios capítulo 1, verso 11, está escrito: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez ou faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, muito antes de você chegar aqui, nesse mundo, Deus já havia determinado um plano, um propósito para a sua vida. Você lembra da história de Jonas? Hoje foi falado de Jonas, né? Jonas, ele fez exatamente o oposto daquilo que Deus lhe havia designado a fazer. Jonas, ele seguiu o próprio caminho dele e se meteu em muitos apuros, diz a palavra de Deus, ao ponto de ser jogado no mar. Deus, Ele não disse: puxa vida, que pena, Jonas não me obedeceu, então acabou tudo, Nínive está perdida. Deus falou assim? Não, pelo contrário. Deus, Ele preparou um grande peixe para que engolisse Jonas e que o conservasse ali durante 3 dias e 3 noites no seu ventre. É como se Deus chamasse um Uber e engolisse Jonas e o levasse de volta para a praia, que era o lugar onde ele deveria estar. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Jonas, você não pode impedir que a minha vontade soberana aconteça. Onde quer que eu quiser que você vá, você irá. Então assim, Deus, Ele está acima das nossas escolhas, sejam elas boas ou más. Não apenas nas coisas negativas. Quando é a vontade soberana de Deus, por exemplo, que você seja abençoado, abençoada, não depende de que família você vem, não depende se você tem talento natural,
não depende da sua experiência, da educação que você recebeu de berço. A bênção, querendo ou não, ela vai te alcançar. Porque Deus, Ele determinou isso lá atrás. E o culto, por exemplo, que nós estamos participando aqui agora, as pessoas que sobem aqui, elas não sobem sem um roteiro, sem uma direção, sem um script. Ninguém sobe aqui e fala aquilo que dá muitas vezes na ideia de falar, de fazer. O culto, por exemplo, tem uma contagem regressiva de 10 minutos. Naqueles 10 minutos, nós não ficamos aqui definindo quem vai pregar, ou qual será o tema da palavra, ou quais serão as músicas que serão tocadas, os tons que as músicas serão tocadas, porque o roteiro, irmão, já está definido. Está tudo definido anteriormente. Uma supervisão, uma coordenação, já pensou, já coordenou de maneira tal que tudo vai acontecer de acordo com o que foi inspirado por Deus. Então, antes de tudo, existe um planejamento. Antes de tudo, existe um propósito definido pelo Senhor. As letras que vão ali no telão, elas não surgem do nada. As cenas da iluminação também não. Até essa caneta aí na sua frente, tudo tem um propósito designado. É assim que funcionam as coisas. Então, o mesmo acontece com você. Perceba que Deus, Ele escreveu um roteiro de vida para você viver. Você não está à mercê do seu destino não, irmão, irmã. Existe um Deus soberano que está no controle de tudo. Amém? Existe um Deus que tem o planejamento da sua vida aqui na palma da mão dEle. Então olha só, a sua vontade soberana, ela não pode ser de forma alguma anulada, uma vez que ela foi deflagrada por talvez escolhas erradas que você venha tomar, ou por pessoas que cruzam no seu caminho. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5 diz: antes de formá-lo no ventre o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Então, você não simplesmente apareceu nesse mundo, só porque o seu pai e a sua mãe decidiram ter você. Não foi uma coincidência aleatória os seus pais ficarem juntos. Às vezes, quando uma gravidez é inesperada, as pessoas dizem que esse bebê foi uma surpresa. Não estava nos nossos planos. Você pode ter sido uma surpresa para os seus pais, mas você não foi uma surpresa para Deus. O dia que você nasceu, você já estava nos planos de Deus, e Ele acompanhou todo o processo da sua chegada aqui a esse mundo. E Deus, Ele pensou em você há muitas gerações passadas. Você acredita nisso? O propósito de Deus é eterno na nossa vida. Jeremias continuou dizendo aqui no capítulo 29, os planos que tenho para vocês são para fazê-los prosperar e para dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, há bênçãos que não podem ser detidas na sua vida. Há um favor no seu futuro que Deus já planejou e de que ele não poderá ser anulado por ninguém. Você crê nisso? Deus, Ele já fez um roteiro da sua vida que vai acontecer, irmão. Essa é a soberana vontade de Deus. Você não precisa se preocupar em saber como é que isso vai acontecer, porque isso aí não é problema nosso, isso é problema de Deus. Deus, Ele não só planejou, como Ele fará
acontecer. Não depende de mim, não depende de você, depende tão somente dele. O seu roteiro já está escrito, a programação da sua vida já começou e Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece tem um propósito. Cada dia nessa terra cumpre uma vontade de Deus a seu respeito. Por exemplo, enquanto Davi ele estava lá no campo cuidando das ovelhas de seu pai, a Bíblia fala que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como o futuro rei de Israel. Davi não foi à procura de Samuel. Samuel foi à procura de Davi. O propósito de Deus rastreou Davi até encontrá-lo. Não no lugar onde o profeta estava, mas mandou buscar aonde Davi estava. Você não precisa se preocupar como é que as coisas vão acontecer. Lembre-se que o chamado, o desígnio, o propósito, o destino de Deus, eles vão te encontrar. Eles vão te encontrar. Davi não tinha que fazer nada para que aquilo acontecesse. Olha só, Davi, ele não ganhou na loteria. Davi nunca trabalhou para ser rei. Davi não distribuiu panfletos por aí, né? Vote em mim, ou me escolha para ser o futuro rei de Israel. Não, isso é soberania de Deus. Aonde você estiver, Deus vai te buscar lá onde você está, e Ele vai trazer você para o centro da vontade dEle, na hora certa, no lugar certo, você saiba disso ou não. Samuel tentou até ungir um dos seus 7 irmãos, mas aqueles que estavam lá na casa, mas ele passava por cada um deles e dizia: esse não, esse não, esse também não. E perguntou para Jessé: você não tem mais nenhum outro filho não? Ele falou assim: tenho, mas ele está lá nos campos, cuidando dos rebanhos. Então Samuel disse: então manda chamá-lo. Quando Davi chegou, quando Davi entrou, Samuel sabia que estava diante do futuro rei. Então, irmãos, funciona assim, tá? O que Deus tem para você não vai para outra pessoa. Você crê nisso? O que Deus separou para você não vai ser de ninguém, vai ser seu, porque esta é a vontade soberana de Deus. Esta não pode ser anulada. Então fique em paz aí no seu coração. Com quem você vai casar, aonde você vai trabalhar, onde você vai morar, enfim, qualquer coisa você precisa confiar na provisão e na soberania de Deus. Então isso é um antídoto para ansiedade, para qualquer tipo de inquietação no seu coração. A soberania de Deus, ela é poderosa. Davi, quando foi até o lugar onde Golias estava desafiando o povo de Israel, ele foi para levar apenas o almoço dos seus irmãos que estavam no arraial dos israelitas. Para ele, seria apenas mais um dia comum na vida dele, levando o almoço dos seus irmãos, quando na verdade, aquele dia era o momento do destino da vida de Davi. Só que ele não sabia, mas era um momento de destino, né, irmãos? Então olha só, Davi, ele estava no lugar certo, na hora certa. Se ele chegasse lá 3 horas antes, ele não ouviria o gigante afrontar os exércitos de Deus. Ou se ele dissesse para o seu pai: eu não sou nenhum garoto de recados, manda outra pessoa levar esse almoço para os meus irmãos. Se ele agisse assim, certamente também ele perderia o seu destino. Então olha só aqui, presta atenção. Muitas vezes você está indo para o seu trabalho como se fosse um dia comum na sua vida, mas aquele dia
é o dia que Deus vai mudar a sua história. Às vezes você está cuidando das crianças, achando que aquilo dali é a coisa mais normal do mundo, mas naquele dia, Deus está determinando o seu destino, o destino dos seus filhos. Você pode estar vindo para o culto como mais um culto de domingo, mas hoje, aqui nesse lugar, você que ligou aí o dispositivo dentro da sua casa, você pode estar assistindo uma palavra que ela vai mudar os rumos da sua vida que você nem imagina. É assim que Deus age, essa é a soberania de Deus. Então, o que a gente não percebe, irmãos, é de que existe um momento soberano de Deus nas nossas vidas. Existe algo que realmente faz a grande diferença, que Deus orquestradamente planejou para que nós estivéssemos aqui agora, ao lado dessas pessoas que estão aqui agora, para ouvir o que nós estamos ouvindo agora. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Eu também creio. E é por isso que eu estou muito feliz de poder entregar isso para você, porque isso é uma revelação muito forte, irmão. É algo que realmente faz uma grande diferença na nossa vida. Alguém pode perguntar, então, pastor, significa que nós podemos fazer o que nós quisermos, independente de ser certo ou não, que Deus ainda vai ser bom para nós? Não, eu não estou dizendo que Deus ele vai aprovar os nossos erros ou as nossas decisões e escolhas equivocadas. Eu estou dizendo que você não pode mudar a vontade soberana de Deus na sua vida. Quando é a vontade soberana dele, não vai depender do que você faz ou deixa de fazer. Deus, uma vez que Ele decidiu realizar algo na sua vida, vai acontecer. É como se eu dissesse que quando Deus, Ele quer uma coisa, não há quem não queira, irmãos. Entendeu? É como diz lá em Apocalipse, que a porta que Deus, Ele fecha ou Ele abre, ninguém pode fechar ou abrir. É assim que funciona a vontade soberana de Deus. Nas Escrituras, nós temos alguns exemplos. O primeiro deles é Saulo de Tarso. Saulo era o maior inimigo da igreja, dos primeiros cristãos. A Bíblia diz que ele recebeu cartas dos tribunais para prender todo cristão que ele encontrasse no caminho. Paulo, ele era o terror dos cristãos. Quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado, Paulo estava lá. E a Bíblia diz que ele consentiu com o apedrejamento de Estevão. Você talvez pensaria que Paulo estava muito longe de se converter, não é? Ou que Deus não tinha nenhum plano na vida dele. Errado. Pelo contrário, a gente não sabe o que Deus planeja com antecedência na vida das pessoas. Por isso Paulo, ele falou algo muito interessante, que eu até trouxe para você aqui, que diz o seguinte, olha, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. O que isso quer dizer? Quando você olhar para qualquer pessoa, não julgue aquela pessoa pela carne. Nunca diga que daquela pessoa nunca sairá um grande homem, uma grande mulher, porque você pode estar julgando erroneamente uma pessoa que Deus tem antecipadamente um plano na vida dela, que não revelou ainda nem para mim nem para você. Às vezes a pessoa pode estar hoje numa balada, pode ser que a pessoa está num bar, caído lá, bêbado, mas Deus pode ter um plano na vida daquela pessoa. Quem sou eu? Quem somos nós, irmãos, para julgarmos quem Deus escolhe? Olha só, Saulo, ele estava a cavalo, viajando rumo a Damasco, diz a palavra lá em Atos 9, para prender os crentes que ele encontrasse no caminho. De repente, um brilho do céu veio como um relâmpago sobre ele, e derrubando-o ao chão,
era tão poderoso aquele brilho, que ele ficou cego e não podia ver. E uma voz ecoou, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Interessante que a palavra que Paulo usou, quando ele falou, quem és tu, Senhor? Foi a palavra Kyrios, que em grego significa realmente o Senhor da minha vida. Ou seja, Paulo, ele já caiu do cavalo convertido e liberto, irmãos. Que coisa impressionante. Aquele que antes era o terror dos cristãos, ele já caiu no chão convertido, liberto, lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus. Ele já se levantou dizendo, tu és o Senhor da minha vida. Entendeu? É assim que a coisa de Deus acontece. Olha só. De repente, ele começa a usar a palavra Senhor. Se Deus se baseasse, né, irmãos, apenas naquilo que nós achamos das pessoas, Paulo não teria a menor chance de se tornar um dia um apóstolo, tá? Mas aqui está a beleza. Deus tem uma vontade que ela é soberana e ela sobrepõe as nossas escolhas. Talvez eu estou falando com alguém aqui que tenha saído da presença de Deus. Talvez você saiu do curso, do chamado de Deus na sua vida. Talvez você tomou decisões erradas, nas quais você não se orgulha delas. Talvez você se sente como se estivesse perdido. Como é que eu vou te encorajar hoje aqui? Vou te dizer simplesmente uma coisa. Deus é soberano, viu, irmão? E Deus está no controle da sua vida. Se você pensa que um dia você saiu dos planos de Deus, é aí que você se engana. Deus nunca tirou você dos planos dele. Ele sempre teve você aqui, ó, nas suas mãos. Então olha só, Deus, ele planejou inclusive, antecipadamente, momentos de misericórdia para você, de cura, de reconciliação, de favor. E Deus não apenas vai restaurar você ou aquele que estava perdido. Deus, ele vai colocar você de novo no propósito dele. Amém? Deus, ele vai usar da soberania dele para tirar você lá do fundo do poço e colocar você no lugar onde ele sempre quis que você estivesse. E que ele nunca quis que você saísse de lá. O próprio apóstolo Paulo, ele declarou lá em Gálatas, capítulo 1, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Ou seja, ele estava falando assim, o Deus que decidiu antes de tudo, mas eu não podia ver. Ele estava fazendo exatamente o oposto. Estava na direção errada, mas a soberania de Deus interveio na vida de Paulo. Olha só. E fez com que ele se tornasse um homem diferenciado, um apóstolo de Deus, que escreveu quase que metade do Novo Testamento. Então o Deus que anula decisões erradas, ele vai te colocar de novo no propósito dele. Ele vai te tirar do caminho errado e ele vai te trazer de volta para a presença dele. Foi o que aconteceu com uma mulher na Bíblia chamada Noemi. Essa história é narrada no livro de Ruth. Noemi, ela morava com o marido e os seus 2 filhos na cidade de Belém. A vida deles era boa, até que começou uma grande fome naquela região. Então todos se mudaram para Moabe, para que pudesse sobreviver. Em Moabe, seus filhos conheceram 2 lindas meninas, uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth, e eles se casaram.
Aconteceu que o marido de Noemi morreu. E 10 anos depois, os seus 2 filhos também morreram. Noemi, ela ficou com o coração dilacerado e decidiu voltar para Belém. Ela procurou suas 2 noras e disse: olha, vocês fiquem livres para voltar para as suas cidades. A órfã aceitou a proposta e voltou para a cidade natal dela. Porém, Ruth, não. Ruth disse o seguinte: Noemi, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ela ficou com sua sogra, Noemi, e lá em Moabe, ela conheceu um homem chamado Boaz, e eles se casaram. Eles tiveram um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. Olha só que história linda. Veja como Deus é estratégico, irmãos. Aquela fome que aconteceu anos lá atrás, em Belém, não foi aleatória, está entendendo? Já estava no cronograma de Deus, para que aquela família se mudasse para Moabe, para que seus filhos conhecessem Ruth, para que Ruth passasse por um vale difícil, para que ela se tornasse solteira de novo. Tudo foi doloroso, mas ela teve que passar por todas aquelas perdas por conta do propósito eterno de Deus. Então, se Ruth não tivesse passado por tudo que passou, ela não conheceria o seu esposo Boaz, entendeu? Ela nunca teria se casado com ele, nunca teria um filho com ele. No entanto, Deus decidiu antecipadamente. Olha só que interessante, a Noemi nasceu um neto, e lhe chamaram Obed, e esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, por alguma razão, Ruth quis voltar para a cidade da sua sogra, mas ela não conhecia ninguém lá. Por que ela não fez como a sua concunhada órfã fez? Por que ela não voltou para a sua cidade? Esta é a soberania de Deus. Deus lhe deu um desejo, porque antes ele já havia decidido isso acerca da vida dela. Então, irmãos, uma coisa que eu aprendo é o seguinte, que Deus, ele não fica inventando as coisas à medida que a gente vai avançando, não. Deus, ele não fica improvisando seus planos, projetos e metas na vida da gente, não. Pelo contrário, Deus está trabalhando em todas as coisas de acordo com o seu plano estabelecido na nossa vida. Isso é o que eu chamo de soberania de Deus para nós. Então, mediante isso que você está ouvindo hoje, eu quero que você comece a olhar para a sua vida hoje, para o seu futuro, com mais paz no seu coração. Amém? Fica aí na sua posição, fica tranquilo, Deus é soberano. Tudo vai acontecer, irmão, irmã, de acordo com o que Deus, ele preparou para nós. Só ouça o Espírito dirigir a sua vida, que as coisas vão acontecer mais rápido ainda. Então fica aí na fé, enquanto o plano de Deus, ele vai se desenrolando na sua vida. E se você estiver chateado, se você estiver decepcionado, se você estiver vivendo uma vida de amargura por conta das perdas que você teve nesses últimos tempos, lembre-se que o seu Obed vai nascer. Lembre-se que o plano de Deus, ele vai se cumprir na sua vida. Fique em paz, fica tranquilo no seu coração, porque Deus, ele sabe o que está fazendo. Então, olha só, o que Deus está fazendo em sua vida pode não fazer sentido hoje. Você pode tentar olhar e tentar achar uma explicação
que você não vai conseguir dar. Agora, ouça o que eu tenho para te dizer. O Senhor, Ele tem orquestrado um plano há muitas gerações. Plano esse que você é o protagonista. Plano esse de te trazer prosperidade, esperança e um futuro. Assim como Deus, Ele trouxe Ruth de uma grande perda para uma grande alegria. Olha só, nada do que você passou até hoje, nada do que você sofreu até hoje, ou que você perdeu até hoje foi aleatório. Deus estava e está no controle de tudo. Amém, irmãos? Isso traz um conforto muito grande para o meu coração. E não é por acaso, por azar. Deus está no controle. Você tem que confiar que Ele é soberano, de que Ele já decidiu o que vai acontecer, e de que as coisas boas que Deus tem preparado para você são imparáveis. Ninguém conseguirá pará-las. O que Deus deflagrou na sua vida, como diz a palavra lá, o que o Senhor liberou sobre nós, não voltará para Ele vazio. Vai cumprir o propósito para o qual Ele designou. E se você crê nisso, eu também creio e declaro que assim como Davi, as oportunidades certas, elas virão até você, sem que você precise ir até elas. Samuel vai bater na porta da casa onde você estiver, para te entregar a coroa que Deus, Ele determinou para que seja sua. Ninguém ficará com aquilo que Deus designou para ser seu, irmão, tá? A bênção que o Senhor, Ele então entregou, tem o seu nome escrito nela. Então fique em paz aí no seu coração. Assim como Ruth, um favor que você nunca imaginou na sua mente natural, vai acontecer e vai mudar a sua vida por completo. De que você não tem ideia dos planos que Deus tem para você. Como Paulo, Deus, Ele vai superar todos os erros que você cometeu. E vai colocar você numa posição de honra, numa posição de destaque, como um novo homem, uma nova mulher, diferente de tudo aquilo que você foi ou viveu no passado. O que Deus tem hoje para mim e para você é um futuro e uma esperança. E Deus, Ele vai recolocar quem quer que seja nos trilhos, para que essa pessoa ela possa cumprir a vontade de Deus na sua vida. E se você crê, recebe essa palavra hoje de Deus na sua vida. Amém, irmão? Amém, irmã? Que bênção, né? Soberania de Deus, o antídoto para toda ansiedade. Se você crê que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, descansa no Senhor.